Bem, amigos, bom dia. Hoje eu vou falar sobre o Estado laico, a liberdade de culto e o silenciamento da fé. O que você acha? Eu sou o professor Gracioli e essa aqui é a minha humilde opinião. Recentemente, durante a abertura de uma reunião do Conselho Tutelar na cidade do interior, uma pessoa pediu a palavra para fazer uma oração. O gesto comum em inúmeros eventos institucionais, comunitários, solenes realizados em todo o Brasil. Essa pessoa orou o Pai Nosso e ela foi questionada por um integrante do sistema da justiça, expressão a promotora que sustentou ser incompatível com seu princípio de Estado laico, porque ela se sentiu constrangida. Sem entrar no mérito das pessoas envolvidas, tampouco de onde o fato aconteceu, o episódio desperta uma reflexão. Ultrapassa aquele momento específico, afinal, o que significa viver um Estado laico? A laicidade existe que ela exige que não existe que a religião desapareça. Ela permite que você tenha a garantia de você prestar seu culto, cada cidadão possa manifestar sua fé, desde que não impõe suas crenças às demais pessoas. Essa é uma discussão que merece serenidade, porque se trata de um dos pilares da democracia, a liberdade. O verdadeiro significado do Estado laico. Existe uma confusão recorrente entre Estado laico e um Estado antirreligioso. São conceitos distintos. O Estado laico não possui uma religião oficial, mas também não combate a sua religião nem impõe a ausência dela. A sua neutralidade consiste em garantir a igualdade entre todas as crenças, assegurar o direito de que as pessoas professem a sua fé. O Estado não tem nenhuma fé, mas cada pessoa defende aquilo que acredita. A Constituição Federal protege a liberdade de consciência e de crença e o livre exercício dos cultos religiosos. Isso significa que o Estado não pode favorecer uma religião específica, mas também não pode restringir a manifestação religiosa legítima apenas porque alguém dela discorda. Um verdadeiro Estado laico, um cristão pode fazer sua oração, um muçulmano pode realizar suas preces, um judeu pode observar suas tradições. Praticamente, as religiões matriz africana podem exercer seus ritos. Um ateu tem o direito de não participar de nenhuma delas, das manifestações. Todos possuem a mesma dignidade perante a lei. Todos são iguais. A liberdade religiosa não consiste em eliminar a religião do espaço público, pelo contrário. Ela exige impedir a obrigação de que você possa aderir a uma crença contra a sua vontade. A interpretação da lei e os seus limites. A lei são frutos das atividades políticas, porque quem cria a lei são os políticos. São discutidas, aprovadas, modificadas pelos representantes escolhidos pelo povo, num Estado democrático de direito. Entretanto, a letra da lei e a sua aplicação exige a interpretação humana. Toda interpretação carrega, em maior ou menor medida, a visão de mundo de quem a interpreta. Isso se chama subjetividade. É justamente nesse ponto que surge os maiores desafios. Quando uma manifestação religiosa espontânea e respeitosa passa a ser considerada incompatível com o Estado laico de direito, apenas porque alguém entende que dessa forma que o Estado é legítimo, pergunta-se, estamos diante de uma aplicação da Constituição ou de uma leitura subjetiva de princípios pessoais de alguém? O papel de quem aplica a lei não é substituir a Constituição por suas convicções pessoais, mas garantir que ela seja cumprida de forma imparcial, observando os direitos de liberdade de todos. A democracia, o pluralismo, os limites da intolerância. A democracia protege a maioria. É por isso que é democracia, onde prevalece, e não a imposição da ditadura das minorias, mas o ambiente protege as minorias. A democracia protege em ambos os aspectos as pessoas, porém, o que vale é o que a maioria pensa, porque o resultado de uma eleição nas urnas é a vontade da maioria. E nenhuma imposição da minoria também pode sobrepor as leis, e nenhuma delas deve ser autorizada a restringir direitos fundamentais de outra, em detrimento do pensamento pessoal de quem quer seja, por ideologia, pensamento ou quem sabe convicções pessoais. A proteção das minorias representa um conquista civilizatória, contudo, quando essa proteção passa a ser interpretada como fundamento para restringir manifestação legítima da maioria, instala-se um debate que precisa ser enfrentado com responsabilidade e também argumentos convincentes. Não trata de impor uma religião ao Estado, mas de impedir que o Estado trate a religião como algo que deve ser escondido, deve ser banido
do meio público. O Brasil possui uma população majoritária anticristã. Esse fato autoriza o privilégio, não autoriza o privilégio das pessoas a impor a sua fé. Também não transforma uma oração respeitosa em afronta à Constituição. Da mesma forma, seria inconcebível impedir que um muçulmano realizasse suas orações e que os judeus expressassem sua fé, que praticassem as demais religiões da matriz africana em seus ritos, desde que tudo ocorra com respeito às leis e aos direitos de terceiros. A verdadeira igualdade consiste em garantir que todos possam exercer a liberdade e não obrigue todos a conviver segundo as convicções de uma única corrente de pensamento. Isso é um Estado laico. Talvez a reflexão mais importante seja dirigida aos próprios cristãos brasileiros ao longo da história, se o número dos homens e mulheres permaneceram fiéis às suas convicções, mesmo diante das perseguições. Hoje, sem qualquer imposição sobre quem quer pense diferente, muitos parecem recuar na manifestação pública daquilo que consiste na sua fé, talvez por receio de críticas, talvez por medo de interpretações de que funda a laicidade com a proibição da religião, ou seja, um ato covarde. Os discípulos morriam por suas convicções, por suas fés. A síntese conclusiva daquilo que estou falando aqui é de que o Estado laico não nasceu para expulsar Deus da vida pública. Nasceu para impedir que o Estado escolha Deus para todos. Se você não quer Deus, é um problema seu. Mas respeite quem quer professar sua fé, quem quer fazer a sua oração. Há uma diferença profunda entre impedir alguém de impor a sua religião e impedir alguém que manifeste a sua religião. As orações espontâneas, respeitosas, sem caráter compulsório, não obrigam ninguém a abandonar suas convicções. Da mesma forma, a presença de pessoas com crenças e credo diferentes não elimina o direito daquele que pensam e desejam expressar sua fé. Quando a neutralidade do Estado é interpretada como silêncio obrigatório da religião, corre-se o grande risco de substituir a liberdade pela censura e o pluralismo pela intolerância. A democracia não exige que todos pensem da mesma maneira. Ela exige que todos tenham o mesmo direito de pensar, de crer, de não crer e de não se manifestar dentro dos limites da Constituição. Ou seja, você tem a liberdade de exercer seus cultos desde que você respeite o direito dos outros, não impondo a sua fé. O verdadeiro Estado laico não teme a oração, não teme a diversidade religiosa, não teme a liberdade. Ele existe justamente para proteger o seu direito, a sua fé, as suas convicções. Eu sou o professor Acioli, diretamente para o Papo Sem Rodeio, as minhas continências.